Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai para o nosso oitavo vídeo da nossa roda de conversa sobre educação inclusiva, o estágio de extensão da Uninter. Meu nome é Edson, RU 2406018, sou do Polo de Araucária, no Paraná. Hoje a gente vai falar sobre a escola inclusiva. A educação inclusiva no processo de ensino deve ser compreendida como forma de estabelecer relação social, onde todas as pessoas com deficiência ou não têm direito a participar ao meio escolar, de modo mais amplamente possível da normalidade. Então, todas as pessoas têm direito a ingressar na escola e ter os mesmos direitos e a mais possível normalidade. Aprendemos quando resolvemos nossas dúvidas, superamos nossa incerteza e satisfazemos nossa curiosidade. Diante disso, o papel da inclusão mostra-se não ficar ninguém para trás, ou seja, todos os alunos têm direito ao acesso à escola, matrícula e permanência. Então, o objetivo é ninguém ficar para trás. É que todos tenham direito ao acesso à escola. Assim, na educação inclusiva, todos os alunos com deficiência ou não, têm a oportunidade de aprendizagem e conviver mutuamente. Então, que já foi falado também em vídeos anteriores sobre a importância da convivência, tanto para o aluno de inclusão como para todos os outros alunos, a importância dessa convivência. Temos que saber onde queremos chegar. Para isso é importante que fique claro que não existe caminho a ser seguido, mas caminhos a escolher, decisões a tomar. Escolher é sempre correr riscos. Portanto, a igualdade de aprendizagem é chamada pela autora supracitada de cidadania global, plena, com conceito antecipado, sendo estritamente valorizado as diferenças entre os indivíduos. Então, é sempre importante valorizar a diferença entre indivíduos. Todas as pessoas são diferentes, então é importante valorizar essas diferenças. O qual que saibamos ou não, estamos sempre agindo, passando, propondo, refazendo, aprimorando, retificando, excluindo, ampliando, segundo paradigmas. Indubitavelmente, a ideia de educação inclusiva não é somente dar garantias de entrada à rede escolar de ensino. Na verdade, o objetivo é criar horizontes, extirpar obstáculos existentes na participação e aprendizagem dos alunos com deficiência no processo educativo. A educação universal se solidifica em 4 pilares: aprendizagens inerentes aos indivíduos. São eles aprender, a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então tem esses 4 pilares. Sendo que esse deve integrar os 3 anteriores. A inclusão, portanto, implica a mudança desse atual paradigma educacional. Então a educação de inclusão é uma mudança no paradigma educacional, para que se encaixe no mapa da educação escolar que estamos retraçando. Dessa forma, a inclusão pressupõe uma escola que se amolda às crianças, adolescentes, jovens e adultos de modo geral. Mas o importante é compreender que a escola tem papel fundamental de ensinar o compartilhamento do saber, a afetividade, a socialização e o sentido das coisas, ao diálogo e troca de experiências entre todos os alunos envolvidos na educação. Estamos ressignificando o papel da escola. Dessa forma, a inclusão pressupõe um novo modelo. Então, a educação inclusiva envolve uma mudança paradigmática, propõe educação transformadora e melhoramento de todos os alunos. O objetivo dos alunos é alcançar a aprendizagem mesmo tendo desempenhos diferenciados. Então, aqui vai dizer que os alunos podem ter desempenhos diferenciados, mas que todos alcancem a aprendizagem. Esse é o maior objetivo. A escola inclusiva que se preocupa em oferecer condições para que todos possam aprender é aquela que busca construir no coletivo uma pedagogia que atenda a todos os alunos e compreenda a diversidade humana. As organizações educativas devem ter a clareza
de que as práticas pedagógicas consistem na formação de pessoas, compreendendo a educação como um todo, não algo fragmentado. Então, sempre na educação trabalha-se na formação de pessoas. Tratando cada aluno, cada indivíduo como único. Então, a escola inclusiva é um lugar para todo mundo. Todas as crianças e adolescentes com ou sem deficiência têm direito à educação de qualidade, à participação, à convivência, à não discriminação, dentre tantas outras coisas. Para nós é indiscutível que a inclusão desde o começo da vida é essencial para um presente e futuro cheio de oportunidades. Então aqui diz que quanto antes acontecer a inclusão, o aluno terá mais oportunidades durante a vida, futuro cheio de oportunidades. Uma sociedade inclusiva mais justa e pacífica começa com uma escola inclusiva, que é uma oportunidade para que o ambiente escolar abra novos conhecimentos e a transformar radicalmente suas práticas de ensino e de aprendizagem. Então aqui fala da mudança de paradigma, de transformar radicalmente as práticas de ensino e aprendizagem, melhorando a experiência escolar de todo mundo. Hoje, muito avançamos para garantir a efetivação do direito à educação inclusiva, mas ainda enfrentamos desafios e recentemente sofremos tentativas de retrocesso. Em setembro de 2020, o governo federal promulgou um decreto presidencial que institui a nova Política Nacional de Educação Especial. Entre outras coisas, o ato normativo há a possibilidade de matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em classes e instituições novamente segregadas dos demais. O decreto está suspenso provisoriamente, mas ainda falta uma decisão definitiva. Então, esse decreto aqui seria um grande retrocesso. Ele está suspenso provisoriamente. O principal retrocesso é oferecer escolas especiais como uma opção, o que é pior, uma opção sustentada pelo olhar de especialistas, que vão recomendar o melhor lugar para seu filho, argumenta. Já é difícil hoje, imagina tendo profissionais que digam, pai, não é que o seu filho não seja bem-vindo, mas o melhor lugar para ele não é a escola comum, é na escola especial. Os pais vão perder mais ainda a força. Então, se isso acontecer, isso será muito prejudicial. Para refletir sobre as dificuldades das famílias para garantir a efetivação desse direito, eu acho que essa altura do campeonato isso é algo inaceitável. Não é para hoje. Ainda temos que falar sobre isso. Já deveria ter sido resolvido. Parece tão óbvio. Então, qual a importância da inclusão desde o começo da vida e da convivência escolar para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com ou sem deficiência? Nós devemos pensar que a gente prepara as nossas gerações, os filhos e estudantes para o mundo. Não para você ter controle sobre ele o resto da vida. Pelo contrário, por mais difícil que o mundo seja, por mais problemas que enfrentamos e preconceitos, intransigências, situações difíceis, não importa, é nesse mundo real que todos temos que viver. Sejam pessoas com ou sem deficiência, a única possibilidade que eu vislumbro é preparando e instrumentalizando as novas gerações para lidar com esse mundo real, enfrentando inclusive os desacertos que todo mundo passa. Não tem outra alternativa, e isso se dá desde o início da vida. Seja uma situação de creche, no parquinho, as instituições sociais são fundamentais para todo mundo. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva, desafios da implantação de uma política nacional. Você conta que no Brasil o atendimento educacional direcionado a pessoas com deficiência foi construído separadamente da educação oferecida à população sem deficiência, criando um sistema paralelo e segregado no ensino. Então, como a gente já falou anteriormente, antigamente havia uma segregação na educação. Como isso mudou? Você pode fazer um breve panorama sobre a história
da educação inclusiva no nosso país. É importante entender que a forma paralela da educação não é específica no Brasil, ela é um modelo criado quando a educação especial foi sendo construída no campo de conhecimento e campo da atuação. Porque quando esse campo apareceu, foi acontecendo os primeiros congressos de educação especial no mundo, no começo do século XX. Foi se formando a ideia que uma população diferente que precisava ser conhecida e receber uma intervenção especializada. Então, foi um dos motivos dessa separação entre educação especial e educação comum. Fora, obviamente, que se resgatarmos nossa história, tanto no Brasil como no nosso país, houve um período em que as crianças com deficiência não recebiam atendimento, principalmente educacional. Então, essa história de segregação na educação, não é só no Brasil, esse é um modelo internacional, vinha de outros países. Aqui no Brasil é interessante ver que muitas crianças no final do século XIX e no começo do século XX, consideradas anormais, estavam nos chamados hospícios, às vezes misturados com adultos, às vezes em áreas específicas para elas. E aí os médicos que atendiam começaram a se dar conta que elas tinham que ter educação e que ia fazer diferença na vida das crianças. Na década de 80, reconstruindo esse caminho, ela chama essa fase de fase médico-pedagógico, porque outro olhar médico direcionou, chamou para dentro dos hospícios o atendimento educacional. As primeiras instituições especializadas no nosso país seguiram modelos europeus. Os primeiros foram ainda no período de Dom Pedro II, que é o atual Instituto Benjamin Constant, Instituto Nacional de Educação de Surdos, e as instituições que nós conhecemos agora, a PAI, a Associação de Pais Amigos Excepcionais, que a PAI é muito famosa no Brasil, acho que todo mundo conhece. Elas surgiram no século XX, são mais recentes, surgiram quase 100 anos depois. E elas também passaram a existir porque os pais não encontravam escolas para matricular os filhos com deficiência. Então criou-se um lugar para crianças com deficiência e outro lugar para crianças sem deficiência, na lógica de tirar quem atrapalhava junto com isso nas escolas públicas, com o movimento do higienismo. Laboratórios de médicos e psicólogos faziam análise em crianças no começo do século XX, para ver quem era normal e quem não era. Os anormais eram encaminhados para fora da escola, seja para ficar em casa ou para alguma instituição. Veja como era, anos atrás, como era triste ver como funcionava. Ou seja, as escolas e classes especiais vieram misturadas com uma espécie de segregação, para que não se atrapalhasse a classe comum. Então o objetivo ali é segregar ali, ter uma diferença na classe especial, para que não atrapalhasse a classe comum. Isso que hoje em dia já é superado, esse modelo. Como a gente já falou em vídeos anteriores, que a educação inclusiva é algo que veio para ficar, é algo que não tem volta. Com essa história, todas as escolas especiais foram se fortalecendo. Nós também passamos a ter, a partir do século XX, algumas classes especiais na escola pública. E aí a classe especial não só para deficiência intelectual existiram, mas para pessoas cegas, pessoas surdas e por aí diante. Na década de 90, principalmente, existe uma mudança bastante importante, ligada a duas questões. Primeiro, o Brasil assina alguns acordos ligados à escolarização universal da população em idade escolar. Também tem uma coisa recente, em 2003, no ano de 2003, passou a existir o Programa de Educação Inclusiva, Direito à Diversidade do Governo Federal. Esse é um programa de formação de diretores para tentar transformar a educação brasileira em um sistema educacional inclusivo. Então, como a gente já falou em vídeos anteriores, a educação inclusiva praticamente começou dos anos 90 para cá. Então, é algo bem recente. Não é uma coisa que aconteceu de repente, foi uma coisa que foi sendo construída. Até que em 2008 vem a público o documento Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que fortalece e deixa muito clara essa ideia. Então, a partir de 2008, com esse documento aí, fortaleceu muito a educação inclusiva. Então, é algo bem recente, a partir de 2008.
Então, com todos esses avanços, você considera que esse direito tem sido realmente efetivado no Brasil ou ainda enfrentamos desafios? Aqui nós temos muitos desafios. Eu acho importante marcar que os desafios não são só para a educação, para as pessoas que têm deficiência. São desafios da educação brasileira, que precisamos ser tomados com a política pública. Então, aqui são todos os desafios já relatados nos vídeos anteriores, como a formação, preparação de professores, o desafio do espaço físico para os alunos, sobre a destinação também de orçamento para que isso aconteça, dos governantes. São vários desafios. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos, obrigado.